E aqui eu trago um pouquinho dessa relação conceito, construto e variável na visão de Kelly. O Kelly diz que variáveis são também conceitos e construtos. Ele diz, então, que um conceito, né, é um termo geral que expressa suposta ideia central por trás de objetos particulares. Ele diz, então, o que é um conceito? Né? Um conceito, então, expressa uma ideia geral, né? Por trás de determinado objeto. Ele diz, quando os cientistas falam sobre conceitos usados em seu trabalho, chamamos-lhe geralmente ou frequentemente de construtos. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que na discussão científica, geralmente, nós tomamos o conceito, mas atribuímos a ele significado próprio no contexto daquela teoria, no contexto do nosso estudo. E, portanto, ele deixa de ser um simples conceito e passa a ser para a gente um construto. Né? Então, ele diz que construto indica uma natureza sintética das variáveis psicológica e sociológica. Vejam, ele diz que construto indica a natureza sintética das variáveis. Então, o que ele está nos dizendo é que o construto sintetiza variáveis psicológicas e sociológicas. Então, ele diz que inteligência, agressão, realização são todos construtos. Mas nós vimos também que inteligência pode ser um conceito. Então, inteligência, quando dita de forma abstrata, é um conceito. Quando eu dou um significado específico para ela, que pode ser observável, ela transforma-se num construto. Né? E ele diz o seguinte, que quando eu puder atribuir, né, algarismos a objetos, né, de acordo com as regras próprias de atribuição então, desses valores, então ele diz que pode se chamar de variável um construto, ou seja, um construto, quando eu puder atribuir algarismos, ou seja, puder expressar as características, essa característica de forma quantitativa, esse construto pode ser chamado de variável, ou seja, eu posso chamar de variável um construto na medida em que eu posso atribuir a ela valores. Aí a gente chega naquilo que nós chamamos das definições, que pode ser definição para um construto, que pode ser definição para uma variável, que pode ser definição para uma categoria analítica, enfim, é uma definição que nós fazemos daquele elemento que é nosso objeto de estudo. Desculpe, não é objeto de estudo, é aquele elemento por meio do qual nós vamos aprender o objeto de estudo. Essas são duas definições. É chamada definição constitutiva ou conceitual, que é, na verdade, constitutiva ou conceitual, significa o conceito, né? Que é, na verdade, que é definir uma palavra por outras palavras, né? Definir um conceito por outros conceitos. É o que se entende por aquilo, por aquela palavra, aquele termo, né? É definir, então, algo, né, por meio de conceitos. Então, por exemplo, a definição de inteligência pode ser definida constitutivamente como acuidade mental, que é um conceito do que é inteligência, ou capacidade de pensar abstratamente, que é um outro conceito de inteligência. Então, definição constitutiva ou conceitual é a definição de uma palavra, de um termo, de uma expressão, por meio de outras palavras, a definição de um conceito por meio de outros conceitos. E a definição operacional, que é fundamental no processo de pesquisa. Ou seja, é onde você diz qual é a forma com que você vai observar, com que você vai mensurar, com que você vai constatar aquela característica que você que é a tua, enfim, aquilo que você está querendo detectar, estudar, né?
Então, definição operacional, ela atribui um significado a um construto ou uma variável, especificando as atividades ou as operações necessárias para medi-la ou mensurá-lo. Eu vou acrescentar aqui, porque essa é uma definição do Kellinger, e eu acrescento aqui que o Kellinger é um quantitativista. Numa perspectiva qualitativa, você não mede, não mensura, muitas vezes você observa, você constata, você procura entender, compreender, né? Então, é a forma com que você vai mensurar, medir, vai observar, a forma com que você vai, então, identificar os elementos empíricos para a tua análise, para a tua interpretação. Então, por exemplo, se constitutivamente a inteligência é definido como sendo capacidade de pensar abstratamente, que você não tem como medir isto diretamente ou mensurar isso diretamente, em termos operacionais, inteligência, a definição operacional, inclusive dada pelo Kellinger, inteligência é o resultado do teste X. Ou inteligência é o que o teste de inteligência X mede. Então, aqui ele está dizendo que a forma com que vai mensurar a inteligência será através do teste X. Então, isto definir operacionalmente é dizer como é que nós vamos observar, como é que nós vamos medir, como é que nós vamos mensurar determinado construto, determinada variável. Está claro isso? Isso é muito importante. Ou seja, essa sequência, né, de variável, categoria, construto, variável, construto, definição conceitual ou constitutiva e definição operacional. Isto é fundamental no planejamento e no processo de pesquisa. Vamos ver aqui, então, um exemplo que eu tirei de Carvalho, de a definição constitutiva e definição operacional de uma variável chamada grupos organizacionais. Isso aqui foi retirado de um estudo, né, que Carvalho fez sobre universidade, lidando aí com os grupos internos da universidade. Ele definiu constitutivamente essa variável grupos organizacionais como sendo, diz que grupo organizacionais refere-se ou está relacionado a um certo número de pessoas da organização que possuem ou que perseguem objetivos básicos semelhantes, que é uma definição, digamos, clássica, assim, de um grupo organizacional. O que é um grupo dentro de uma organização? Um certo número de pessoas que têm objetivos semelhantes. Mas isso não diz muito sobre como é que eu constato isso, como é que eu verifico isso. E aí, então, é necessário que a gente faça, então, a definição operacional. Como é que se verifica isto, né, operacionalmente? Ele diz que a variável grupo organizacionais será operacionalizada nesta pesquisa por meio da classificação dos membros da organização de acordo com a categoria, no caso, categoria pode ser profissional, enfim, ou papel desempenhado dentro da organização, aí dividido essa categoria entre professores, funcionários e alunos. Ou seja, ele diz, a minha variável grupo organizacional, né, eu vou verificar essa variável, né, dentro do meu estudo, olhando se o indivíduo pertence a professor, se pertence a funcionário, se pertence a aluno. Então, eu vou separar os indivíduos, vou categorizar esses indivíduos aí, ou nesses três grandes grupos dentro da organização.